que sobre... Aliás, o Elton hoje pediu uma opinião do Bruno Garcês sobre um zagueiro, porque o Inter está fazendo jogo duro no Vitor Gabriel, né? E aí... Mas o Cruzeiro não desistiu dele ainda não. Ainda não desistiu, o Cruzeiro está no mercado, né? As tratativas com o Inter, elas seguem, mas pintou o nome de um outro zagueiro também, e aí eu queria ver com o Elton... Que é o Brian Medina. Brian Medina está com 23 anos, está no América de Cali, é um zagueiro canhoto de 1,90 m de altura, de bom posicionamento. As duas últimas temporadas dele foram muito boas lá no América de Cali. Eu conversei com o Bruno Garcês, hoje ele também participou da rádio. Bruno Garcês é um entendedor máximo de futebol sul-americano no Brasil, é um dos maiores entendedores de futebol sul-americano no Brasil, e ele falou pra gente a respeito desse jogador, um jogador de qualidade, de boa saída de bola, de bom entendimento tático. A atual temporada dele não é tão boa quanto foram as últimas 2 temporadas, mas é um jogador que tem o interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro já demonstrou esse interesse, já sinalizou alguma possibilidade junto a esse atleta, então pode ser que o Medina venha mesmo para o futebol do Cruzeiro, né? O zagueiro que o Cruzeiro está procurando. O Cruzeiro tem outras frentes, como o Thiago acabou de trazer para a gente, mas o Medina pode ser, Brian Medina pode ser um reforço do Cruzeiro para a temporada. Ele tem 23 anos e mais uma vez reforçando, um zagueiro de 1,90 m de altura. O que o Cruzeiro tenta nesse negócio do Vitor Gabriel? O Thiago, você falou que ainda não saiu. Cara, o Pedrinho está conversando lá e o Pedrinho fez uma proposta formal. Eu não sei os moldes da proposta, não sei como ela foi feita, se foi só com dinheiro, se foi envolvendo outro atleta, mas o Pedrinho é quem está discutindo isso com o Alessandro Barcelos, diretamente com o presidente do Internacional, e que está tentando fazer com que esse negócio aconteça. O Cruzeiro apresentou uma proposta formal, na sexta-feira passada eu sabia já que havia sido apresentada essa oferta. Então nós estamos falando aí de quase uma semana já de tentativa do Cruzeiro de chegar a um acordo, a um denominador comum de fato com o Internacional. O JB Filho trouxe para a gente aqui que o Inter quer 10 milhões de euros pela liberação do jogador, lembrando que o Inter vai ficar com 50% dele apenas. O Inter está pagando 3 milhões de reais ao Sport para comprar 50% dos direitos econômicos e o Inter ainda gostaria de ter mais 20%. Eu acho um jogador muito promissor. Só acho que os 10 milhões de euros hoje, para mim, são caros. Estão fora dos padrões do nosso futebol. Tá zagueiro, né, Thiago? Exato. Embora seja jovem. Quanto que o Inter está pagando? 3 milhões de reais. 3 milhões por 50. Por 50. E aí ele quer ganhar 5 milhões de euros pelos próprios 50. Eu não sei se são 5 pelos 50 ou 10 pelos 50. Mas nós estamos falando de um jogador promissor. E assim, o Inter está pagando abaixo, porque quando ele o contrata por empréstimo, o Sport coloca essa cláusula nesses valores. Então assim, não é culpa do Inter. O Sport ter aceitado negociar. O Sport não acreditava no potencial dele. Ou acreditava. Você acha que vindo para cá ele pode ainda valorizar ainda mais? Eu acho, viu? Ele é muito bom. Aí também vale. E na mão do Jardim, mas é curioso que está se acreditando no potencial do Vitor Gabriel, mas ele não é o principal zagueiro do Inter. Não é. É o Vitão. Não é. Só que fala de vender o Vitão também. O Inter vai vender os dois zagueiros. Peraí. Eu também acho que o Vitão hoje é superior ao Vitor Gabriel. Só que o Vitor Gabriel é muito novo. É um cara de 21 anos. O Vitão já tem uns 24, 25. Depois eu tive que olhar pra gente, por favor. Agora. Mas nós estamos falando de um cara novo, que nessa temporada já tem 2 gols, assistência. Pode evoluir bem, 21 anos pode evoluir bem. O moleque tem ido bem, jogou bem na Libertadores, pode evoluir bastante. O Vitão é 25. 25 tem o Vitão. Nós estamos falando de 4 anos de diferença. O Vitão vai chegar agora no auge da carreira dele. Né? E o Vitor Gabriel ainda está longe desse auge. Então assim, eu particularmente acho que seria uma baita aposta. Mas, em contramão de achar que é uma baita aposta, não pagaria os 10 milhões de euros se fosse o Cruzeiro. O que eu tô achando estranho é isso, é a possibilidade do Inter abrir mão de 2 zagueiros. Um deles vai segurar. O JB falou que o Inter estava refugando do negócio com o Cruzeiro. Então, não sei eu tô onde vai achando chegar. os valores do Vitor Gabriel muito altos, cara. Por uma aposta. Muito altos. É para zagueiro? Eu não sei, velho. Além de zagueiro, qual posição você acha que o Cruzeiro precisa? Extremo mesmo, igual eles estão falando? Eu acho importante, Extremo eu acho bom, cara. Sabe por quê? São jogadores aí com esse calendário, né, cara? Eu acho que e são os jogadores que mais se desgastam, né? Essa coisa de explosão, tudo, essa recuperação deles é a mais difícil que tem, sabe? Então, para manter a intensidade, até para ter um jogador pro segundo tempo também, entrar para manter a intensidade. Hoje os extremos são importantíssimos, importantíssimos. Todos os principais treinadores
estão falando dessa necessidade. Tem um jogador que aqui no Atlético ele foi incinerado, e que foi pro Bahia. O Bahia acabou de renovar com ele lá, cara, que é o Ademir. Acabou de renovar, um jogador que eles tratam lá como uma peça muito importante. Você pega ele e põe no segundo tempo ali, bicho, com espaço, ele arruma uma fumaça, que é um negócio maluco. É um negócio maluco. Ele hoje no Atlético, ele seria um cara muito importante. Mas você sabe... Agora, só um detalhe aqui. Eu vi o Júnior Santos falando ali agora, no início do programa, sobre essa questão da hierarquia, ele foi citado, né? O Júnior Santos. Para o Júnior Santos virar no Atlético, eu acho que o Atlético tem que mudar um pouquinho o jeito de jogar. Um pouquinho mais reativo. Sim, aproveitar ele na esticada, mais espaço. Que foi o gol contra o Internacional. O gol contra o Internacional. Foi o Atlético um pouquinho já segurando o jogo, que o gol foi aos 48, não foi? Foi. 48. Era o Atlético assim, não podemos deixar o Internacional empatar esse jogo. Igor Gomes, hein? Não podemos. Passe não, que foi uma obra-prima, né? Deixou na cara. Se o Igor Gomes chamasse Hernandes... Então, mas você pegou e falou assim, gringo. passe do Igor Gomes. Eu sempre apoio o Igor Gomes. Eu acho um jogador útil. Eu só tô falando que a gente tem que ressaltar isso, porque ele foi útil. Sim, o Igor Gomes é o seguinte, é isso aí que você falou. Eu acho ele útil. O Igor Gomes é um cara que você não pode desprezar. Ele é útil. Ele entra em muitos jogos, ele entra bem. Essa palavra é importante, coloca porque foi o desprezo que o Ademir passou. Isso. Desprezo que o Ademir Coloca aquele passou. termo que você gosta de falar. Ele não rouba. Ele não rouba. Nunca. Só mais uma informação. Pois não. O Atlético acabou de contratar o novo diretor do SIGA. Não, o novo diretor do SIGA. Chama Rafael Barros, estava no São Paulo, passou por Vasco. Deixa eu lembrar aqui onde ele passou. Coritiba, Atlético Paranaense, Vasco e era coordenador de scouting do São Paulo até agora. Ele chega para substituir o Rodrigo Weber no SIGA do Atlético. Rodrigo Weber foi para onde mesmo, galera? Foi para o exterior. Leixões. Foi para Portugal. Portugal. Então tá, e como é mesmo o nome dele? Rafael? Rafael Barros. Quando você falou Rafael, eu pensei que tinha sido o Rafael do Cruzeiro. O Rafael Vieira, que era do Cruzeiro. Não foi o Vieira. Que é bom. Também acho bom. Mas agora o Cruzeiro tá com o Pinto, né? Que ano que ele chegou O Pinto tá em São Paulo? 2024. 24. Passar aqui exatamente a carreira dele. Ele foi analista de mercado do Atlético Paranaense entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022. Coincide com o Matos? Não lembro. Não, talvez coincida. O Matos vai pro Atlético Paranaense depois que ele sai do Atlético. Ele sai do Atlético em fevereiro de 21. Então ele trabalhou no Coritiba entre fevereiro de 2022... Ele já chegou a trabalhar com o Brax? Trabalhou com o Brax, eu acho, não lembro quando o Brax esteve na diretoria da Federação Mineira de Futebol. Ele foi gerente de competições da Federação Mineira de Futebol entre janeiro de 2018 e janeiro de 2022. De competições? Gerente de competições. E aí Antes do Léo Barbosa? Não, tô lembrando dele. Provavelmente. Tem foto dele aí já? Não lembro. Tem aqui. Eu vou mandar para o André. Foi analista de mercado do Atlético Paranaense entre fevereiro de 21 e janeiro de 22. Analista de mercado do Coritiba entre fevereiro de 2022 e agosto de 2022. Analista de mercado do Vasco entre setembro de 22 e abril de 2024. E foi coordenador de scouting do São Paulo entre abril de 2024 e até agora. Então ele trabalhou com o Brax no Vasco também. Hein? Pode ter trabalhado com o Brax no Vasco. Também. Eu não lembro qual é a data exata que o Brax trabalhou no Vasco, mas pode ter trabalhado. Então, Rafael, jogou nas 11, hein, pai? Já jogou nas 11. Tá louco. Tá louco. Então que seja feliz aí, viu, Rafael? Ajuda a revelar aí mais venenos aí, porque esse veneno aí vai salvar o caixa, hein? Olha